Olha, se tem uma coisa que o Ridley Scott sabe fazer é construir um épico. Construir esse lance de uma epopeia dentro do cinema. É evidente que várias concessões são necessárias para adaptar um épico para o formato de um filme, né? No espaço de um filme. E assim como fez várias concessões lá no primeiro, ele realiza ainda mais concessões aqui nesse segundo. Eu sou o PH Santos, comunicador crítico de cinema, e no vídeo da vez eu vou compartilhar as minhas reflexões sobre Gladiador 2, continuação 24 anos depois de um dos maiores sucessos do Ridley Scott e também de cinema americano. O elenco da vez tem o Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, todos ali nos papéis principais, fora um monte de gente que volta e gente que é inclusa. Olha, um grande elenco, né? E isso não é clichê, é um belíssimo elenco. Mas vamos lá falar sobre o filme. Em Gladiador 2, o garotinho Lucius, lá do primeiro filme, perdeu-se pelo mundo e agora é o Hanno, personagem que luta contra Roma, né? Ele era um romano e agora luta contra a sua pátria-mãe, mas acaba capturado e retorna ao seio da sua origem, agora como gladiador. Enquanto isso, Roma é governada tiranicamente pelos imperadores irmãos, o Geta e o Caracalla. O Senado já não é tão atuante como antes, né? E a cidade enfrenta problemas devido à tirania promovida pela dupla de governantes. Nesse cenário, as glórias elas ficam reservadas às grandes conquistas dos grandes generais, como aparece aí o personagem do Pedro Pascal, né? Enquanto mercadores de escravos e patrocinadores de gladiadores enriquecem com os constantes eventos no anfiteatro Flaviano, mais conhecido como Coliseu de Roma. Eu iniciei esse texto falando sobre as concessões necessárias para que um épico caiba em um filme de 2 horas e pouco, né? 2 horas e 30. Há concessões históricas, concessões com a verdade, concessões com relação ao tempo, cronologia, geografia, distâncias, tudo. Há concessões em absolutamente tudo. Porém, é preciso deixar muito bem o historiador de lado para se aproximar e apreciar Gladiador 2 pelo que ele é. Gente, é um blockbuster fruto visceral do cinema norte-americano. Nem mais nem menos. Um olhar diferente traria problemas que o próprio filme não considera como problema, né? Como questões a serem resolvidas. Pelo contrário. Em dado momento, o filme até, olha, eu não tenho compromisso nenhum com a verdade, dane-se a verdade e vai-se embora, assim como o primeiro filme faz, né? Ao criar essa espécie de Forrest Gump, ou seja, esse personagem de fora e um personagem realmente inventado dentro dessa história para que mova grandes acontecimentos ao mesmo tempo. Acho que a grande diferença do primeiro filme, nesse ponto específico, e eu acho que é uma das últimas vezes que eu vou me colocar a comentar aqui sobre questões históricas, a grande diferença é que o primeiro filme, ele cada vez mais olha para esse homem, né, para esse protagonista que constrói, enquanto nesse segundo filme, aí sim, mais profissionalmente, a gente tem uma tentativa de construção histórica. Mas, reitero, o filme ele deixa bem claro que não tô muito afim de falar sobre verdade no estrito senso dessa palavra, não. Nada disso. Fora isso, o filme já possui problemas suficientes enquanto o filme em si, visto apenas como uma obra cinematográfica, para que a gente não precise gastar tempo falando dele como uma peça histórica que ele não é e nem pretende ser. Partindo do caos no qual Roma se encontra, a trama aproveita isso para traçar várias linhas narrativas. Denzel Washington, interpretando ali o Macrinus, nos guia por uma das principais linhas, que é a do rico que não basta ter dinheiro e por isso busca ascender politicamente em Roma, na Roma antiga. Ele faz de tudo para isso, de tudo. Tanto manipula as intenções do Hanno, né, ou Lucius, entenda como quiser, tanto quanto conspira com e contra os senadores e com e contra os imperadores. A atuação do Denzel Washington é absurda. Encapsula uma Roma teatral, falsa, gananciosa. Uma Roma em que até outras classes realmente podem ascender, mas apenas se decidirem jogar o jogo que aí está posto. Esse do teatro, esse da ganância sobretudo. Em sua primeira aparição, cuidado com a sua aparência, as vestes, a fala lenta, cadenciada, a fala de quem pensa muito bem sobre a próxima frase, somando isso, o apreço pelos detalhes, né? O jeito que move as mãos, o jeito que se senta, o jeito que organiza a sua roupa, que preza por sempre parecer em vez de apenas ser, revelam esse homem plenamente romano, por mais que não esteja lá na classe superior de Roma. O único problema da sua atuação é que o texto, aí sim, não permite ser ambígua por muito tempo.
E Macrinus, ele se torna uma carta muito bem marcada, digamos assim. A aposta do texto é em seguir mais o caráter da construção heróica de Hanno do que um antagonismo dúbio vindo desse personagem, o Macrinus. E apesar das cenas de bastante eloquência do personagem, bastante eloquência dele dentro daquela história, eu fico com a sensação de que o Denzel Washington poderia ir bem além do tanto que já foi. Ei, PH, você tá dizendo que o Denzel Washington não foi demais. Não, ele foi demais. Poderia ir mais ainda se o seu personagem fosse construído minimamente com uma pegada um pouco mais de dubiedade. Um personagem mais fluido. Como ele olha tanto pro Hanno, né, o Lucius, a gente consegue entender perfeitamente quem é o Macrinus e assim essa dubiedade se desfaz completamente e muito rápido. No primeiro filme, o gladiador em questão, ele tava numa jornada de vingança. Nesse segundo, a coisa se repete. Porém, tem uma camada a mais dessa vingança, porque trata-se de uma jornada dupla. Olha só que legal. Lucius e Hanno, que são o mesmo personagem, eles são parte de uma mesma pessoa. O protagonista aí, o vivido muito bem pelo Paul Mescal, e que ator versátil. Essa atuação extremamente máscula, poderosa dele, de alguém que parece inabalável. Olha essa atuação em contraste com After Sun, né? Um personagem que precisa ser um pouco mais tímido, mais retraído, sem tanta certeza ou assertividade naquilo que faz. Paul Mescal é muito, muito versátil. Mas voltando, né? Lucius e Hanno são parte dessa mesma pessoa que ele constrói e ambas as partes parecem ter objetivos levemente diferentes e por isso agem por também caminhos levemente diferentes. Lucius traz muitas referências ao primeiro filme, o que é óbvio, né? Afinal, ele estava lá. E essas referências ganham forma na estética do seu personagem. Veja, Paul Mescal atua em retidão quanto mais gladiador vai se tornando. Faz esse homem de poucas palavras, apesar das muitas ações, remeter diretamente ao Maximus do Russell Crowe lá do primeiro filme. Essas referências também permeiam o texto como um todo, fazendo Gladiador 2 ser não só uma continuação do primeiro filme, mas uma experiência quase que encadeada, anexada, né? Desde o seu protagonista e, sobretudo, ali quando o filme vira para o seu terceiro ato. Ou quarto ato, a depender da sua interpretação aí dessa narrativa. Portanto, o bom entendimento do primeiro filme intensifica o entendimento desse outro aqui. Falei de Lucius, mas vamos falar de Hanno, né, que Paul Mescal e o texto desenham como um personagem romântico. Ele é o herói romântico. E por ser o herói romântico, é também um herói trágico. Ele é o herói apegado ao passado, apegado às dores, apegado aos traumas, motivado pela vingança por ter perdido a amada e, mais do que isso, por ter sido privado de uma vida que parecia gostar. É sim o herói romano, fato, mas o herói romano ele é muito mais guerreiro, muito mais embate. Eu acho que ele mora, né, nesse personagem que é o amálgama dos dois, Lucius e Hanno. Eu diria que Hanno é um herói até um pouco mais grego, mais melódico. São dois caminhos distintos, Lucius e Hanno, que convergem na figura de um herói ideal para os momentos de crise de Roma. Força de um lado, romantismo do outro. Um herói do povo também. Um herói que está necessariamente contra a tirania, contra o que está posto. Mas também um herói óbvio, porque a obviedade de Hanno se perde quando, mesmo vivendo um papel que tenta ser o amálgama dos dois, ou seja, a união dos dois, ele parece constantemente ser levado às duas personalidades estarem toda a vida em choque. Numa cena, fruto de uma batalha muito sanguinolenta, em vez de calar-se após a vitória, ele recorre a um poema da sua infância, mostrando que ele ainda é fortemente ligado ao seu passado de Lucius. Noutra cena, agora com a mãe o confrontando, ele nega-se àquele garoto. Por isso esse personagem é muito bem escrito e fica o tempo inteiro entre os arquétipos de herói romântico e de herói prometido. Eu diria que ele acaba sendo um personagem que varia bastante a depender do ponto de vista. E isso eu espero do Ridley Scott, que faz muito bem já há muito tempo e fez recentemente muito bem no excelente filme O Último Duelo, onde o mesmo personagem muda a depender de que história está sendo contada. E aqui esse personagem sim, ele muda a depender da perspectiva. Da perspectiva do poder é um personagem, da perspectiva da luta é outro personagem, da perspectiva dele é um personagem completamente diferente. Em uma das primeiras cenas do filme, após uma grande sequência de ação náutica, o general Acácios, interpretado por Pedro Pascal, ateia fogo nos corpos dos vencidos em batalha. Ridley Scott escolhe um plano ali para colocar o Pedro Pascal como um personagem acima do povo, agora um povo subjugado, um povo escravizado. Imponente, mas sem demonstrar apreço por aquilo que está sendo feito, Acácios é vivido como um instrumento da tirania de Geta e Caracalla. Tanto que, cenas depois, vemos como ele não concorda com algumas das ações ali dos governantes. Acácios é um hipócrita.
né? Ele tá numa busca da paz através das atrocidades. E isso é plenamente romano também. Ele tá em busca de fazer liberdade, mas a partir da conquista. E por isso ele nunca chega à sua liberdade em si. Da mesma forma como ele aprisiona os outros, ele também é um prisioneiro da sua missão. Nessa mesma cena, essa cena inicial, Hanno é visto misturado ao povo. Não só na altura do plano, mas por estar em tela sempre ao lado de vários rostos. Rostos desconhecidos, rostos que a gente não conhece, rostos que não tem tanta relevância, mas Hanno, nesse momento, não é apresentado sozinho. Diferente de Acacius, cujo rosto é mostrado apenas ele, relutante em fazer o que precisa, já disse, mas ciente de que aquele lugar é o seu único caminho. No caso, atear fogo aos inimigos e, portanto, ser prisioneiro da própria missão. Eu trago esse ponto porque o filme ele aborda a liberdade a partir dos dois personagens principais. Lucius é um jovem aprisionado numa identidade que precisou criar para sobreviver, a carapaça chamada Hanno. Depois ele se transforma em outra figura, um gladiador sanguinário, um gladiador necessário para buscar sua vingança contra Cássio. Mais tarde ele assume o papel de príncipe, ou seja, mesmo no auge do que entende como liberdade, porque ele está se libertando ali das arenas, quer que seja, o personagem continua se prendendo a novas missões, novas personas, novas razões para viver. Em uma Roma extremamente teatral, extremamente caricata, não há espaço para simplesmente existir. Não tem. É preciso performar o tempo inteiro. O caminho da prosperidade é, por si só, uma prisão eterna. Prosperidade que quem vende muito bem é o personagem do Denzel Washington. Prosperidade? Ele se apropria dela a partir do personagem do Hanno, ao mesmo tempo que também se alimenta. Prende aquele personagem no seu desejo de prosperar. O personagem do Denzel Washington lida muito bem com isso. Lida muito bem com as questões que estão postas ali nessa Roma, não necessariamente do submundo, mas das castas intermediárias. Mas ao mesmo tempo ele também está preso. Nesse caso ele está preso ao poder. Ou pelo menos à sede por um status. Um status acima dele. Tanto que aceita ser igualado a um macaco para chegar onde quer chegar. Por sua vez, Acacius, ele está preso, repita, as missões que Roma exige de um general, subordinado à tirania de dois imperadores cuja ânsia de domínio não conhece limites. Do ponto de vista reflexivo, perceber os caminhos de poder e liberdade, de performances versus viver uma vida plenamente sua, eu acho que é o ponto alto desse texto. Por isso que eu estou gastando tanto tempo nesse assunto. Enquanto destila questões sobre prosperidade versus liberdade e aprisionamento, constrói embates, constrói conflitos, torna-se um filme cheio, lotado de diálogos, lotado de ações, reviravolta, lotado. Gladiador 2 é um filme cheio, abarrotado. Nesse ponto, as cenas de luta são muito bem coreografadas e, mais do que isso, maravilhosamente bem fotografadas. Ridley Scott monta diversos planos para a mesma cena. Faz com que, apesar dos muitos cortes, essas cenas, elas nunca ficam, ou melhor, os cortes nunca ficam fáceis de serem percebidos. Quer dizer, você até percebe, mas você releva facilmente. Até porque o corte ocorre depois da ação, ao contrário de muitos filmes do gênero, né, que no ato corta e já mostra o resultado. Aqui não. Depois do ato é que vem o corte. Isso torna as cenas de confusão muito densas, mas também muito fluidas. Eventualmente, há alguns deslizes, como personagens que desaparecem ou aparecem um pouco sem sentido ali no meio da batalha. Mas, convenhamos, isso é uma dor constante em filmes grandiosos, como eu disse, filmes cheios. Filmes que se propõem a lotar a tela com o máximo de detalhes possível. Filmes maximalistas sofrem frequentemente com esse problema de esquecer uma coisa ou outra, de ter que remendar ali e acolá. E Gladiador 2 não seria uma exceção. Em termos estruturais da narrativa, a montagem não segue um fluxo muito harmônico, o que sugere uma certa, eu posso dizer, desorganização. Em alguns momentos, a edição omite desenvolvimentos que seriam úteis para entendimentos de futuras tramas, deixando a impressão de que o filme poderia ser ainda mais longo do que já foi. Como pode? Um filme de 2 horas e 30, não estou reclamando de duração de filme, tá? Mas um filme de 2 horas e 30 ainda falta alguns engates. Não faz sentido. Eu gosto de pensar que a montagem permite lacunas, cujos acontecimentos
acontecimentos não só podem, como devem ser inferidos por nós, isto é, nós espectadores, que lutemos para completar algumas questões. Eu não me importo tanto com isso, mas que isso é bem perceptível, é. Eu cito como exemplo a integração ali de Hanno como um líder dos demais gladiadores. Em vez de ser algo mostrado como uma escalada de sucesso, como até foi feito no primeiro filme, aqui é algo que simplesmente surge, enfim. Talvez a falta de alguns coadjuvantes mais interessantes ali nos calabouços das batalhas crie também essa sensação de que, poxa, parece que esse cara tá sozinho e do nada tá liderando uma galera. Enfim, eu volto a dizer, em um filme de 2 horas e 30, faltar algo que virá a ser tão visceral para a criação da autoridade desse protagonista é estranho. Mas nós, enquanto audiência, também podemos completar isso e fica a nosso prazer, digamos assim. As lacunas que a edição escolhe deixar até podem sim ser preenchidas por nós, como eu venho defendendo. Só que, quando Gladiador 2 precisa afastar o seu protagonista para dar um escopo maior à trama, aí a inteligência do espectador não tem como agir muito. Parece que o próprio filme não encontra no seu protagonista tudo o que precisa. Culpa disso do Denzel Washington. Brilhante ali na atuação. E que Denzel Washington estava realmente estonteante a ponto de assumir o protagonismo. Protagonismo ocasional, isso é inegável. Mas Paul Mescal também estava à altura. Capaz de sustentar muito bem os momentos mais transitórios do filme. Como o filme abdica dessas transições, o seu protagonista fica um pouco enfraquecido. Inclusive do ponto de vista mais político da trama. O filme acha que o Denzel Washington vem resolver as questões políticas, quando no final pede para que Hanno, Lucius, quer que seja o arremate disso. Acho que não faz tanto sentido para mim. Fica a sensação de que o filme foca demais em um ponto e aí esquece o outro e depois se volta para esse outro e aí esquece daquele lá. Enfim, fica um pouco desequilibrado. No final, ao tentar amarrar tudo, atropela-se porque é tanta coisa pra caber naquele final, tanta coisa pra organizar em tela, em texto, em tudo, que fica uma sensação constante de, cara, mas por que isso é assim? Como é que eu cheguei até aqui? Como foi que... E isso pra mim denota um pouco de desorganização da narrativa. Apesar da nostalgia, eu penso que as referências ao primeiro filme às vezes esvaziam a trama desse segundo. Algumas menções parecem servir apenas para trazer de volta uma trilha sonora ou uma cena já imortalizada aí na história do cinema, em vez de construir uma nova. Por que não construiu? Talvez porque o primeiro seja tão grandioso que a única solução foi recorrer a ele. O problema é que faz parecer que Gladiador 2 precisa constantemente se apoiar no filme anterior para não cair por falta de uma originalidade. Essa é a verdade. Quando a história nova ganha escopo por si só e a gente pensa, vai desgarrar, afinal histórias de vingança se sustentam muito bem no cinema, sobretudo no cinema americano, aí surge uma referência do filme anterior como se o irmão mais novo precisasse o tempo todo chamar o irmão mais velho para se defender. Quando o filme precisa levar o tom épico que o Ridley Scott adora construir, e repito, sempre faz isso muito bem, ou geralmente faz isso muito bem, aqui ele recorre ao passado, ora como cópia, ora literalmente trazendo o original pra frente da trama desse segundo. Literalmente, até as cenas. São várias as cenas com sensação de repeteco, várias. O herói dizer o nome completo, a gente já viu isso. O herói arrancar a cabeça cruzando as espadas, a gente já viu isso. E tantas outras cenas, tantas outras. Muitas delas, eu diria que pouco acrescentam à história. Eu cito apenas uma que faz muito sentido. O herói ali pegando a areia antes da batalha, né? Que a gente já viu isso. Nesse caso, desencadeia uma subtrama a partir da percepção da Lucilla de que Hanno pode ser alguém que conviveu com Maximus e, portanto, o seu filho perdido. Então essa referência tem propósito, mas de cabeça é uma das poucas que tem um propósito intrínseco, ou seja, ligado fortemente ali na história que esse segundo filme quer contar. Nas demais, a sensação é de um pastiche do filme anterior. Mas aqui é preciso entender que se o primeiro filme é um pastiche americano da história com H maiúsculo, faz sentido que o segundo siga também esse caminho, né? Eu defendi isso no começo do texto. Então, ao mesmo tempo, esse segundo filme é um pastiche da história com H maiúsculo e um pastiche da história com H minúsculo, isto é, a história do primeiro filme. Em outras palavras, é um pastiche de uma Roma imaginária e um pastiche do pastiche de outra Roma imaginária de outro filme que por si só também já é um pastiche. Trocando em miúdos, torna-se cansativo como Gladiador 2 não se apresenta como algo realmente novo. Que o filme anterior seja referenciado, isso aí é fato. É gigante demais para deixar ele para lá, mas há muitas nuances sobre a vida de um gladiador, sobre as ruas de Roma, sobre o entendimento político daquele período. E isso automaticamente já seria muito material que permitiria Gladiador 2 manter o irmão mais velho por perto, mas não à sua frente.
É verdade que os épicos não seguem a lógica do comum, não seguem a lógica da verdade, e Gladiador 2 encontra-se muito bem nisso. Tem muitas lacunas na narrativa, mas também tem correria e ação para dar e vender. E isso, a impressão que eu tenho é que é o suficiente para boa parte do público. Portanto, se visto como um blockbuster de ação, eu defendo que ele não é tão diferente do sucesso do primeiro filme e por isso também não tem por que amargar um desastre. O próprio filme reconhece isso, né? E como eu disse, traz o anterior para o centro de sua trama de maneira tão marcante que, em alguns momentos, eu fiquei na dúvida se a gente estava em 2024 ou em 2000, quando o primeiro filme foi lançado. Se o deslumbre com a tela cheia de coisas, com as alusões à Roma antiga, com as atuações impecáveis de Paul Mescal e Denzel Washington for o suficiente, temos aqui um prato suficientemente cheio. E é isso. Muito obrigado por ter chegado ao final desse vídeo. Agora eu peço um like e também, quem sabe, a sua inscrição aqui no canal. Isso me ajuda demais. São coisas muito simples, mas, dá um help danado. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.